Vamos lá. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 14. Hoje nós estamos concluindo o capítulo 14. Experiências maravilhosas de fé nós tivemos, com a mensagem sobre a multiplicação dos pães, que está aí do versículo 13 ao 21. Do 22 ao 33, a experiência de Jesus caminhando sobre as águas e acalmando aquela tempestade. E aí hoje nós vamos ver apenas 3 versículos, que é do 34 ao 36. Mateus 14, do 34 ao 36. Quem achou, lê comigo esses 3 versículos que diz assim: Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Então, do meio da dor brota o clamor. Esse é o tema que eu dei para nossa reflexão de hoje. Nós vemos aqui nesse relato muitas pessoas enfermas de vários lugares em toda a região aqui de Genezaré, que existe uma cidade de Genezaré e uma região da cidade de Genezaré, Não sei o tamanho que era aquela cidade, mas o fato é que ela abrangia uma outra região com outras vilas, povoados, e eles avisaram para todo mundo vir na presença de Jesus, e eles clamavam a Jesus, do meio das suas dores, das suas aflições, das suas dificuldades, e eles clamaram a Deus. Por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, sempre nós vamos nos deparar com muitas pessoas com seus variados problemas. Em todo lugar, em todas as famílias, em todos os aspectos aí, as pessoas estão passando por dificuldades. Pessoas que sofrem pelos seus atos, pelos atos dos outros, pela circunstância do meio, e sofrem também por outras coisas causadas pela queda. Depois da queda, vieram todas as mazelas que nós conhecemos no mundo, vieram em consequência da queda da humanidade, em consequência do pecado da humanidade. Existem pessoas que têm oportunidade de resolverem os seus problemas e não resolvem, por causa da dureza do coração, por causa do orgulho, por causa de preconceito, teimosia, não sei lá mais o que. Mas tem a oportunidade e não vão. Com certeza aqui também, várias pessoas não foram. Eu vou atrás desse Jesus, quem é esse humilde de Nazaré? Eu vou lá atrás desse homem, e não foram. Mas muitos foram, multidões iam atrás de Jesus e eram abençoados. E ninguém é obrigado a ir a Jesus, nem para a salvação e nem para alcançar uma benção. A pessoa vai sentindo no coração, convidada, mas sentindo no coração. Porque obrigado ninguém é salvo, e não devemos também obrigar ninguém, porque a pessoa precisa ter o entendimento. Essa semana uma pessoa fez uma pergunta: pastor, por que vocês não fazem apelo na igreja? Não adianta fazer o apelo se a pessoa não entendeu o evangelho. Ela vai para o inferno com medo do inferno. Porque se ela não entendeu o evangelho, ela não vai entregar a vida a Cristo. E se ela entregou a vida a Cristo, não precisa fazer um apelo, ela já é de Cristo. Ela já recebeu Jesus como Salvador. Então, não que seja pecado fazer um apelo, não tem problema nenhum. Mas a questão é que o apelo em si não gera conversão. O apelo seria mais somente para saber quem já entregou a vida a Cristo. Mas entregou mesmo? Porque muitas vezes o apelo se torna apelativo. E aí a pessoa vai com medo de ir para o inferno, ela aceita, eu quero ser livre. Se você for embora e passar um caminhão por cima de você, então eu vou aceitar Jesus agora, estou benzido e pronto. Mais ou menos essa é a ideia, mas não é isso. Então tem pessoas que, se elas não entenderem, não adianta nós querermos insistir. O que nós temos que fazer é convidar, e o texto vai falar disso também, de convidar muitas outras oportunidades.
Agora, muitas pessoas têm a oportunidade, têm o conhecimento para se livrar dos seus problemas e elas vão atrás. Tá? Por quê? Porque ouviram falar. E aqui entra algo muito importante. Para que alguém ouça, alguém tem que falar. Para que nós pudéssemos ouvir um dia, alguém teve que falar para nós. Para que outros ouçam, nós temos que também falar, nós temos que também anunciar. Então aqui entra a grande responsabilidade de quem conhece a Jesus. E a grande responsabilidade de quem conhece a Jesus é compartilhar, falar. Olha, vá para Jesus, Ele pode, Ele tem todo o poder, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para tudo, sobre tudo. Então, nós precisamos falar desse Jesus. Nós precisamos anunciar desse Jesus. Tem pessoas que interpretam mal aquele texto, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, e daí as pessoas gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E daí os fariseus, os escribas, falam assim, olha, fala para eles se calarem. Jesus falou, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então eles acham que se nós não pregar o evangelho, as pedras vão falar, sei lá, um animal vai falar, a árvore. Não, não é isso que o texto quer dizer. Então, a responsabilidade do compartilhar da palavra de Deus é nossa. Nós precisamos conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Isso através da nossa própria vida. A própria maneira de viver pode provocar as pessoas a querer saber o que está acontecendo e nós falar a respeito de Jesus. Então, nós precisamos viver desta forma. E isso está muito claro, muito evidente no versículo 35. Tá? O versículo 35, ele vai dizer então aqui que, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança. Olha, avise todo mundo e traga todos os enfermos para cá. Jesus está hoje aqui em Genezaré. Tragam as pessoas, vão para todos os cantos avisar. E era gente para tudo quanto é lado, avisando todo mundo, para que todos pudessem ouvir. Esse versículo associado com Mateus 6, 55, ele diz então que não só daquela localidade, da cidade de Genezaré, mas toda a região, a circunvizinhança, foram anunciando para outros vilarejos, para outras cidades, anunciando a presença de Jesus, para que eles pudessem então vir a Jesus, para que essas pessoas fossem trazidas a Jesus. Tem alguém na sua casa? Ou é você? Vamos lá. Jesus hoje está em Genezaré. Vamos levar as pessoas para lá. Então, a igreja, ela precisa sair um pouco mais, para não assustar, mas um pouco mais. Nós temos que sair do nosso comodismo. Eu estou com Jesus. Aqueles homens reconheceram Jesus, estavam com Jesus. Mas falaram assim, vamos buscar outras pessoas. Nós precisamos ir. Não que nós vamos nos afastar de Jesus, porque Ele está presente conosco, mas aqui é no sentido, vamos àqueles que estão longe de Jesus, afastados de Jesus, para trazê-los a Jesus, para que eles conheçam a Cristo Jesus. Há muita gente necessitada, há muita gente perdida, desnorteada, sem sentido na vida, perdidas, sem esperança, sem força, sem propósito de vida. No discipulado essa semana alguém falou assim, você passa na frente de um determinado ponto e você vê aquele povo, dá dó. Estão ali com a vida sem sentido, buscando algo para preencher e não vai preencher. E muitas vezes entram à noite e acabam cambaleando, mas não encontram sentido, porque o verdadeiro sentido está em Cristo Jesus. Como elas vão saber disso? Se a igreja anunciar, se nós compartilharmos do evangelho e do amor de Deus. Caso contrário, elas vão continuar igual barata tonta, sem sentido na vida, perdidos neste mundo. Então, elas clamam do meio da dor e nós precisamos ouvir. Muitas vezes o que elas fazem para aparecer, na verdade, é um sinal de que estão dizendo socorro, eu preciso de ajuda. Faz tantos anos que eu estou na bebida, tantos anos que eu estou na droga, tantos anos que eu estou na prostituição, tantos anos eu estou desorientado e eu preciso de sentido para a minha vida. E só há sentido em Cristo Jesus. O Salmo 8
Ele diz que o homem foi criado por um pouco menor do que Deus e foi coroado de honra e de glória. Essa glória ele perdeu com o pecado. E o que o homem procura é a restauração dessa glória, que só vem por meio de Jesus. O homem que não encontra Jesus, ele não tem a paz no seu coração, não tem a segurança da vida eterna, ele tem medo da morte. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, ele descansa. Porque ele sabe que aquele, eu vou citar depois de novo, que começou a boa obra, vai completar. Então nós descansamos naquele que nos conduz para a glória eterna, que um dia veio nos alcançar para nos salvar, e ele vai nos levar a salvo. Então, nós precisamos buscar essas pessoas, levar essas pessoas para Cristo Jesus. Nós precisamos aqui, antes de continuar no versículo 35 e 36, nós precisamos olhar para o versículo 34. Nós vamos tirar uma lição aqui associada com o texto anterior, com a mensagem do domingo passado, quando Jesus acalma a tempestade. Diz o versículo 34, então, estando já no outro lado do quê? No outro lado do mar da Galileia, que Jesus, então, estava numa região e ele manda, então, os seus discípulos para o outro lado, e eles, então, foram para o outro lado. Tá? Isso está lá no versículo de número 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então associa esses dois versículos aqui. No 22, ele dizendo para os discípulos, ele compeliu os discípulos, ele deu uma ordem para os discípulos, vocês vão para o outro lado. Lá nós nos encontraremos. E eles então partiram, mas os irmãos sabem o que aconteceu no meio do caminho. Diz o versículo 34 que estando já no outro lado, chegaram à terra, pisaram em terra firme, do outro lado do mar da Galileia. Então, entre o ponto de partida ao ponto de chegada, nós precisamos olhar algumas coisas aqui. Eu falei que dava mais ou menos uns 5 quilômetros de onde eles estavam, da margem até onde estava acontecendo a tempestade. E João diz que eles estavam no meio do mar. Então, eles tinham mais 5 quilômetros para chegar do outro lado. Entre um lado e o outro, do 22 ao 34, seriam mais ou menos aí 10 quilômetros. Devido às circunstâncias, aquilo que aconteceu no mar, não que eles demorariam todo esse tempo, mas devido às dificuldades, eles demoraram cerca de 12 horas para fazer esses 10 quilômetros aí. Agora, o que mais chama a atenção aqui é que nesse período, nesse percurso, houve uma forte tempestade. E por que nós podemos concluir que houve uma forte tempestade? Porque houve da parte deles pânico, pavor, medo, luta, desgaste, aflição e até desânimo. Por isso que Jesus então chegou e disse para eles: tenham um bom ânimo, não temais, sou eu. Jesus teve que reanimá-los, eles já estavam desanimados. Eles já achavam que não chegariam mais do outro lado. Eles achavam que pereceriam naquela noite, naquela tempestade. E olha que ali nós tínhamos no mínimo 4 deles que eram pescadores, acostumados nesse mar. Mas eles estavam em pânico, estavam em pavor. Eles já tinham perdido as forças de lutar. Então, se dirigindo para Pedro, mas servindo de lição para todos os outros, Jesus então disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que não creu um pouquinho mais? Ou por que não continuou crendo? No meio das tempestades, muitas vezes nós perdemos a fé. Ou nós desvanecemos na fé. Perdemos a esperança. E Jesus vem nessa hora para restabelecer a fé, para restabelecer a esperança. Como é maravilhoso saber que o Senhor Jesus não nos abandona. Ele podia dizer a esses homens, que agora desanimaram, perderam a fé. De que adianta tudo que eu já ensinei, todos os sinais que eles já viram? Vou largar esses homens aí, que morram no mar, eu vou levantar outros 12. Não, Jesus foi atrás deles. Quantas vezes nós enfraquecemos na fé? Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós nos esquecemos de Jesus?
Mas Jesus vem ao nosso encontro. Nas tempestades da nossa vida, nas lutas que nós enfrentamos no dia a dia, Jesus vem ao nosso encontro, caminhando por sobre as tempestades. E se nós tivermos fé e dizendo, Senhor, que eu ande também, Ele convida a mim e a você para caminharmos sobre as ondas bravias, sobre as tempestades da vida, sobre os problemas que estamos enfrentando, não para nos afundar nele, mas para caminhar sobre eles. Então nós precisamos crer, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, mas nós temos que andar firme. A dúvida aqui não era só para Pedro na questão de andar sobre as águas num mar que estava com uma tempestade, tumultuoso aqui. Mas a dúvida deles era se eles chegariam do outro lado. E aqui está a grande lição. Porque o Senhor Jesus, no versículo 22, diz assim, passem para o outro lado. Jesus não diz assim, olha, tentem passar para o outro lado. Se tudo der certo, vocês chegarão lá. Jesus, o Senhor, aquele que tem poder sobre as ondas, sobre as tempestades, sobre o mar, sobre a terra, sobre os terremotos, sobre qualquer coisa. Esse Jesus, esse Deus, ele diz, passem para o outro lado, eu vou encontrar vocês em terra firme. Eles não deveriam temer no meio do caminho. Eles não deveriam se entregar para a tempestade, ter medo da tempestade. Eles tinham que encarar e ir. Se Jesus diz, vocês vão chegar, eles chegariam. E muitas vezes também ele fala isso para nós. E no meio da luta, nós desanimamos. No meio da luta, nós fracassamos. Nós perdemos a fé. Nós perdemos a esperança. Ah, não dá mais. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus ouve até a oração, né, de um perverso aí, mas eu que tenho lutado, Deus não está atendendo. Olha a enfermidade, olha o problema financeiro, olha os relacionamentos, olha as outras adversidades. Só comigo que fura o pneu da bicicleta, do carro, da moto, e assim por diante. Nós começamos a murmurar ao invés de crer. Se ele diz que vão chegar, vão chegar. Ele falou para o povo de Israel, vocês vão sair do Egito e vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão ir para Canaã. Por causa da dureza do coração, da teimosia daquele povo, eles ficaram 40 anos, coisa que eles demorariam poucos dias para chegar. Era poucos dias, talvez, não sei se dava um mês, porque um mês no sentido de que eles tinham crianças, gado, né, pessoas, idosos e tudo mais. Então, eles demorariam um pouco, mas não 40 anos. Mas por causa da murmuração, da falta de fé, da falta de confiança. Meus irmãos, nós precisamos crer. Se Deus diz vai, creia. Vai, pode ter certeza que vai. Você vai chegar, você vai alcançar, porque é Deus quem vai conduzir. Então, meus irmãos, na nossa vida é assim. Se Ele ordena a passarmos para o outro lado, é porque não importa o que vai acontecer, nós vamos chegar do outro lado. Ele está conosco. Ele está presente em nossas vidas. E é Ele quem vai conduzir. A mão poderosa é a dele para nos guiar. Voltando para o exemplo do povo no deserto, imagina aquela situação. Crianças, idosos, enfermos e animais e cerca de 2 milhões de pessoas num deserto. Tendo que improvisar banheiro, os alojamentos, a estrutura. E era tudo muito bem organizado. Tribo aqui, tribo ali, a tenda lá no meio. Que organização extraordinária. Então, porque a boa mão do Senhor os guiava, mesmo sendo duros de coração. Então, mesmo que você tenha sido talvez rebelde, você tenha sido insistente no seu pecado, lembra que Jesus te ama. Lembra que Ele se importa com a sua vida. Ele vem ao seu encontro. Deixe de ser duro de coração, de ser teimoso. Se renda a Ele. Não adianta bater de frente, não adianta resistir. Ele não sofre, nós é que sofremos. Porque nós é que precisamos sair desse estado para poder estar na presença de Deus, em comunhão com Deus e ser abençoado pelo Senhor. Então, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6,
né, o apóstolo Paulo, quanto à vida do cristão, ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Continue caminhando. Tá difícil, né? O Matos Nascimento, não sei se alguns lembram ainda, né? Mas é um cantor bem antigo, ele vai dizer assim: vai chorando, geme e chora, mas vai andando, vai caminhando, você vai passar, você vai chegar do outro lado. As mães com certeza sabem disso, o que já passaram, noites sem dormir, mas venceram. Hoje os teus filhos estão aí dando alegria, trazendo seus netos. Então, isso vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenha plena certeza, não duvide, tenha fé. Quem começou a obra é Cristo, e quem completará é Cristo. É Ele quem vai guiar, é Ele quem prometeu estar conosco todos os dias. Então, é só nós obedecermos a Ele, porque Ele vai nos conduzir. Confie nele, creia nele e descanse na palavra dele. Na ressurreição de Lázaro, Jesus disse para Marta: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Na verdade, ali Marta estava dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar e tal. Jesus falou: não, ele vai ressuscitar agora. Ele vai comer pão com vocês, ele vai voltar para a casa de vocês. Senhor, mas cheira mal. E daí há impossíveis para Deus? Meus irmãos, nós temos que crer. Jesus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Por que nós não vemos muitas vezes? Porque nós não cremos. Nós somos Marta, nós somos Maria, nós somos os Tomés da vida. Nós duvidamos. Eu tenho que ver para crer. Depois que acontece, eu não preciso mais crer, já aconteceu. Crer antes. Crer é confiar naquilo, nas coisas que se não veem, naquilo que se espera. A fé é para o depois. Não preciso ter fé no que já aconteceu. Eu tenho que ter fé naquilo que vai acontecer. Eu estou passando por uma tempestade, eu tenho que ter fé que eu vou passar por ela. Eu estou passando por turbulência no trabalho, eu tenho que ter fé que eu vou passar por ele. É para isso que nós precisamos da fé. É para as coisas que estão diante de nós. É para aquilo que nós vamos enfrentar no dia a dia. Fé para as coisas passadas não precisa mais, isso já é história, já é acontecimento, não precisa mais. Serve apenas de exemplo. Então, escrevendo aos Romanos ainda, o apóstolo Paulo diz no 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos acrescentar no amam a Deus aqui, que confiam em Deus, que têm fé em Deus, que esperam no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Senhor, mas uma tempestade coopera para o bem? Fortaleceu e muito a fé daqueles homens. Esses homens medíocres na fé, depois eles foram mortos, mas não negaram o nome de Jesus. Olha que bênção. Muitas vezes nós queremos fugir de qualquer coisa, de qualquer situação. E Deus está querendo fortalecer com isso a nossa fé, nos dar experiência de vida. Então nós precisamos confiar mais no Senhor. A luta está difícil, o problema é grande, as aflições são muitas. Do meio da dor deve brotar o clamor. Vamos clamar a Deus. Do meio da adversidade, do meio da tempestade, do meio das situações em que essas pessoas enfrentavam, vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Ele. E Ele com certeza vai nos abençoar. Jesus está dizendo: passe para o outro lado. Você vai chegar do outro lado. Então creia e dê esse passo de fé, de confiança no Senhor nosso Deus. Os próximos 2 versículos, né, eu quero destacar aqui, e não estarei me prolongando muito, mas eles vão nos ensinar 2 coisas aqui. A primeira delas é: vá a Jesus, aproxime-se de Jesus, a ponto de poder tocar em Jesus. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E a segunda coisa é: leve o máximo de outras pessoas que você puder para Jesus. Leve mais pessoas para Jesus. A graça suficiente para todos. Então olha o que diz aí o versículo 35. Reconhecendo os homens daquela terra, reconhecendo Jesus, sabendo quem era Jesus, mandaram avisar a toda a circunvizinhança. E então trouxeram-lhe todos os enfermos.
reconhecendo os homens daquela terra. Mandaram anunciar, divulgar, trazer os enfermos, trazer as pessoas para Cristo Jesus. A ideia é, nós não podemos perder esta oportunidade. Amanhã ele pode ir para Jerusalém, amanhã ele pode ir para Cafarnaum, amanhã ele pode ir para outro lugar. Hoje ele está aqui. Hoje ele está aqui em Genezaré. Vamos trazer o povo agora. Vamos reunir esse povo agora. E foi isso o que eles fizeram. Tá? Então, nós precisamos aprender aqui uma grande lição com esses homens. Eles não tiveram uma ordem dada por Jesus para chamar as outras pessoas. Eles entenderam que o Senhor Jesus, aquele que cura os enfermos, aquele que dá salvação para as pessoas, ele está presente aqui. E nós não podemos ficar com tudo isso para nós. Nós temos que compartilhar com outras pessoas. Então eles saíram anunciando. O Senhor Jesus deu uma ordem para a igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É a mesma coisa aqui. Vocês devem anunciar, proclamar, levar as boas novas. Hoje é o dia da salvação, é o dia de proclamar esse evangelho. Nós tendo uma ordem, não vamos. Na maioria dos casos, nós não vamos. Eles não tiveram uma ordem e foram. Que exemplo que nós podemos tirar na vida desses homens aqui. A disposição de compartilhar da graça, do amor de Deus para com outras pessoas. Existe graça suficiente para mim, para você, para os milhares e milhões de pessoas e para todos aqueles que precisam alcançar a Cristo Jesus. Jesus é uma fonte inesgotável. Você não perde nada compartilhando do amor de Jesus. Nem um centavo da sua bênção é tirada para poder dar para outro. A bênção abundante para todos, que nós possamos entender isso, de que isso seja um motivo para compartilharmos do Evangelho, levar o Evangelho de Cristo Jesus para todos que estão perdidos, distantes e que precisam de Cristo Jesus. Nós precisamos ir aos confins da terra, levar o Evangelho de Cristo Jesus. Como eles pensaram, hoje ele está em Genezaré. Nós devemos pensar, hoje ele está presente e pronto para salvar. Nós cantamos isso aqui. Ele está pronto para salvar. Mas amanhã nós não sabemos. Com isso eu não quero assustar ninguém, mas nós não sabemos do nosso amanhã. Se estaremos vivos amanhã, se teremos outra oportunidade amanhã, se essas pessoas terão a oportunidade. Quantas vezes as pessoas falam assim, o meu amigo, meu vizinho, companheiro de trabalho, quantas vezes eu quis convidar ele, quantas vezes eu quis falar de Jesus para ele, mas eu fui adiando e agora morreu, foi morto, sofreu um acidente e nós perdemos a oportunidade. Vamos enquanto é dia, vamos enquanto é tempo, vamos compartilhar, vamos anunciar esse evangelho da salvação. E a outra lição está aí no versículo 36. Diz no versículo 36, então, que essas pessoas foram trazidas, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos que ficaram sãos, foram curados. Então aqui, todos os que vieram, clamaram a Cristo Jesus. E com certeza, era uma grande multidão. Qual é a casa que não tem um problema? Qual é a família que não tem uma dificuldade? Então eu fico imaginando a grande multidão, porque nos outros textos sempre fala de uma multidão, ou multidões. Vinha uma multidão daqui a uma multidão de lá. Multidões se reuniam em torno de Jesus, e aqui, com certeza, não foi diferente. Inúmeras pessoas clamando, mas eles queriam tocar na veste de Jesus. Tocar na veste de Jesus. Eles rogavam, clamavam, suplicavam para poder tocar nas vestes de Jesus. E todos que tocavam foram curados. Eu queria aqui, então, falar um pouquinho sobre o tocar nas vestes de Jesus. Nesse caso, podia ser literal, mas também pode ser uma força de expressão. De se aproximar de Jesus, de estar perto de Jesus. Porque hoje você não pode tocar nas vestes de Jesus. Mas você pode, pela fé, tocar nas vestes de Jesus. No sentido de se aproximar de Jesus ao ponto de poder, se pudesse, tocar. De poder sentir. Essa proximidade que nós temos que ter com Ele.
Então o texto não está dizendo aqui que das vestes tinha poder ou saía poder. O poder saía de Jesus e não das vestes. Mas as pessoas queriam estar com Jesus. Elas se atropelavam para estar com Jesus. Teve uma ocasião que a mãe de Jesus e os irmãos queriam conversar com ele e eles não podiam por causa da multidão. E eles tiveram que mandar recado e outros trazendo o recado para falar com a mãe dele lá fora. Cercado, pressionado pela multidão. Outras situações ele tinha que pegar um barquinho, se afastar da margem, porque as multidões vinham em cima dele, queriam estar perto dele. Temos o desejo de estar perto de Jesus, se aproximar, de ter intimidade com Jesus, na leitura, na oração, no nosso momento devocional, de termos intimidade com Ele, um relacionamento próximo com Ele. Muitas vezes é um relacionamento à distância, pela internet, pelo WhatsApp. Hoje tem muitos relacionamentos assim, né? Nós temos que ter relacionamento caloroso, presencial. É isso que o texto está querendo mais dizer, porque provavelmente aqui, Jesus não falou para eles, vocês podem perceber, pode olhar em Marcos também, os dois textos, quando eles falam assim, nós queremos tocar nas tuas vestes. Você não encontra a expressão que sim nem que não da parte de Jesus. Por quê? Para que as pessoas não fiquem idolatrando essas coisas. Talvez a ideia deles foi que no capítulo 9, aquela mulher com hemorragia, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então talvez eles, sabendo desse acontecimento, nós também queremos tocar nas vestes de Jesus. Mas lá naquele texto diz que Jesus falou assim, quem me tocou? Mas Senhor, está todo mundo se atropelando aqui, como quem me tocou? Não, eu senti que de mim saiu o poder. O poder não está nas vestes de Jesus. O poder está em Jesus. O fato de tocar numa veste, num objeto, em alguma coisa, não, isso não tem poder. O poder está em Jesus. Isso indica mais aproximação, intimidade, olho a olho, na presença de Cristo Jesus, do que, na verdade, tocar nestas coisas. Então é importante nós frisar aqui que isso não é um ensino bíblico, não foi ensinado por Jesus. Ninguém deve sair por aí tocando no manto de Jesus, ou uma peça daquilo na sandália de Jesus, ou algumas coisas mais, porque isso não é o que acontece. Não é ensinado na Bíblia e muito menos por Jesus, que devemos fazer ou usar estas coisas. Tá? Então foi uma atitude deles, uma iniciativa deles, de poder tocar, de poder fazer isso. Então devemos tomar muito cuidado com o uso de objetos hoje. Você vai em determinados lugares, lá tem a bengalinha, lá, o cajado de Moisés, tem a estola sacerdotal de Arão, tem a arca da aliança, tem não sei mais o que, um monte de parafernália. Tá? A nossa fé tem que estar em Jesus, é dele que vem poder, é nele que nós somos salvos, é por meio dele que nós somos curados. A nossa fé tem que estar em Jesus e não nessas coisas. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de representação nenhuma. Quando a mulher samaritana encontrou com Jesus, ela falou, os nossos pais adoram aqui nesse monte Gerizim. Vocês dizem que em Jerusalém é o lugar de adorar. Qual é o monte santo, sagrado para nós adorar? Jesus falou, vem a hora e já chegou, que nem nesse monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós temos que nos despir de todas essas coisas aradas. Isso aí são amuletos, isso aí são coisas que não ajudam em nada, simplesmente desvia o foco da nossa fé. Se não tiver o óleo para ungir, então não tem unção, não tem poder. O poder está em Jesus e não no óleo. E tem pessoa que fala assim, olha, eu quero o óleo ungido. Óleo, precisa ungir o óleo, para ser o óleo ungido, ele tem que ser ungido. Não, o óleo era para unção. Meus irmãos, eu não estou dizendo que é pecado ungir alguém, mas a questão é que a pessoa coloca a fé no óleo, ao invés de colocar em Cristo Jesus. O único texto que nós temos para dar base para isso, ele termina dizendo, e a oração da fé salvará o enfermo, e não o óleo. Nós temos que nos desapegar dessas coisas e crer tão somente em Cristo Jesus. Ele é único, ele é suficiente, qualquer outra coisa. Nós estamos, então, desvalorizando aqui o sacrifício de Cristo Jesus. Do meio da dor
e da multidão. Basta clamar a Jesus com fé. Nós não precisamos de nenhum outro artifício. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer que nos 2 últimos sermões que nós pregamos aqui, a respeito da multiplicação dos pães e também Jesus acalmar aquela tempestade, Jesus nos ensinou ali, e ensinou seus discípulos a confiar nele, a ter fé nele, independentemente do que estiver acontecendo. Confie nele, creia em Cristo Jesus e deixe as outras coisas nas mãos dele, porque ele é poderoso. Então, se você está passando por alguma tribulação, lembre que o Deus que te salvou está te conduzindo a salvo para a glória celestial. Se você vai viver mais um dia, 10 dias, 10 anos, 50 anos, 100 anos, não importa. É Ele que vai te conduzir durante esse tempo. Nós não sabemos o tempo, mas Ele vai conduzir. Você está seguro nas mãos daquele que é todo-poderoso. Não cai um pingo de chuva, não tem um relâmpago, não tem um vulcão que explode, não tem uma onda que se cria sem o poder de Deus. E é esse Deus poderoso que cuida e governa a sua vida. Descanse nele. Confie nele. Salmo 37, depois pode ler em casa do 1 ao 8, né? Quão maravilhoso é esse salmo para nós confiarmos no Senhor. Mas o Salmo 27, 1, Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Aí ele termina dizendo: o Senhor é a minha fortaleza, ou a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E no Salmo 56, 4, ainda ele diz: em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o mortal? Quem lembra da palavra aí de quarta-feira no culto do lar? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Confie nele, descanse nele. Nós temos que nos apegar nele de todo o nosso coração. Então esse texto, meus irmãos, ele nos desafia a anunciar o evangelho da graça de Cristo ao máximo de pessoas possíveis. Jesus tem bênçãos para todos e ele nos mandou a levar o evangelho e pregar o evangelho para todos. Mas esse texto também nos desafia a nos aproximar de Jesus. Estar tão perto como se nós pudéssemos tocar em Jesus, palpar em Jesus, sentir Jesus. Essa é a fé que nós temos que ter. Essa é a intimidade que temos que ter. Essa é a busca que nós temos que ter para com o nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer que Ele existe, temos que crer que Ele é o Salvador e temos que crer que Ele é o sustentador da nossa vida. E Ele vai conduzir, e Ele vai sustentar. E nós podemos sair daqui nesta noite, confiantes de que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai nos conduzir e vai nos conduzir em triunfo. Eu pergunto para você nessa hora: qual é a tua dor? Qual é o problema que você está enfrentando e que precisa de mais fé, de mais confiança, de mais descanso? O que é que você está passando que precisa de uma intervenção de Deus, de uma manifestação poderosa de Deus, de um milagre de Deus na sua vida? Jesus é a fonte inesgotável de vida, perdão, cura e salvação. Ele tem poder sobre o mar. Ele tem poder sobre as tempestades. Ele tem poder sobre todas as necessidades. Nós vamos agora colocar elas diante do altar do Senhor. Você não precisa falar para ninguém qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, qual é a sua dor, qual é o seu medo, qual é a sua aflição, qual tem sido a sua angústia, o que tem atormentado a sua vida, o que tem trazido desespero para você. Nós precisamos agora unir a nossa fé
e colocar diante do altar do Senhor. Vamos ficar em pé. E se você quiser agora, você pode vir à frente e nós vamos estar deixando diante do altar do Senhor a nossa dor, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa enfermidade. Vamos estar clamando a Ele. Do meio da dor, clame ao Senhor, suplique ao Senhor. Se há alguém que está com alguma necessidade, venha à frente e nós estaremos orando pela sua vida, clamando pela sua vida, para que Deus possa abençoar a sua vida. Talvez restaurar o seu lar, talvez abençoar você, né, no trabalho, abençoar você nos relacionamentos. Se você quiser, deixe o seu lugar, venha aqui na frente e nós estaremos orando pela sua vida nesta hora. Mas venha com fé, entregue diante do altar do Senhor, diante de Cristo Jesus. Aproxime-se dele por meio da fé e entregue a Ele aquilo que aflige a sua alma, aquilo que entristece o seu coração, aquilo que angustia a sua alma. Ele é poderoso. Não importa se você está no meio de uma tempestade, Ele é poderoso para te sustentar, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para te ajudar. Vamos colocar isso diante do altar do Senhor enquanto cantamos esse cântico. Com a minha voz clama ao Senhor. Diante do Senhor, tão perto de Ti, ó Deus, na Tua presença, assim como aqueles homens a ponto de tocar no Senhor. Nós não podemos tocar agora fisicamente, mas pela fé. E nós queremos nesta hora, Senhor Deus, colocar diante de Ti, do meio da dor, ó Deus, levar o nosso clamor ao Senhor e colocar diante de Ti a nossa aflição, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa ansiedade, os nossos problemas familiares, problemas no trabalho, problemas quaisquer que forem, ó Pai, nós queremos deixar agora diante do Teu altar. Deixar a nossa dor, deixar o nosso fardo, deixar a nossa tristeza, deixar, ó Deus, a nossa ansiedade no meio desse mundo em que vivemos, deixar os vícios, deixar os maus costumes, deixar os pecados, deixar, ó Deus, práticas que não agradam o Senhor. Em nome de Jesus,
Nós queremos pedir agora para que o Senhor estenda a tua mão sobre estas vidas e que o Senhor derrame graça abundante, trazendo cura, trazendo fortalecimento, o restabelecimento. Que o Senhor venha visitar a tua igreja, visitar estas famílias, visitar estas pessoas, ó Pai, que clamam ao Senhor. Assim como o Senhor atendeu aquela multidão, atenda o teu povo que nesta hora, com a mesma fé, clama ao Senhor e suplica ao Senhor. Abençoe e guarde a cada um dos teus filhos. Esteja fortalecendo e sustentando, ó Pai, em todo momento. Assim nós oramos, colocando estas vidas, ó Pai, diante do teu altar e pedindo sobre elas, ó Pai, as bênçãos do Senhor, e que elas possam deixar diante do altar do Senhor as suas necessidades e voltar na certeza, na fé de que o Senhor está tratando do caso de cada um, da tempestade de cada um, da luta de cada um. É no nome de Jesus que nós pedimos agora, para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, para mais uma semana de testemunho. Que o Senhor nos dê a tua graça, nos dê a tua bênção. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que, ó Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Podem se assentar e deixe diante do altar do Senhor a sua dor, a sua luta, a sua necessidade. Os irmãos podem estar se assentando. Diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Irmãos, hoje é o dia do jovem presbiteriano. Nós queremos aqui então lembrar dos nossos jovens, homenageá-los aqui. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um dos nossos jovens, os jovens da nossa igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são valorosos, vocês são preciosos e continuem aí na luta firme, pela causa de Cristo Jesus. Amém? Parabéns então aos jovens presbiterianos. Que Deus nos leve em paz, que Deus nos abençoe. Estarei ali na porta cumprimentando os irmãos e que Deus dê uma semana abençoada para cada um de nós.